Procuradoria-Geral da República disse que Alexandre Ramagem, na ocasião, estaria atuando como um ensaísta. Aquilo seria um ensaio de discurso do presidente da República. Alexandre Ramagem estaria orientando o presidente da República a atuar de determinada maneira. Em relação a esse documento, o presidente DocX, as alegações finais trouxeram uma série de matérias jornalísticas veiculadas à época. Em maio de 2020, em abril de 2020, onde o então presidente da República tecia críticas ao doutor ministro Alexandre de Moraes e ao então ministro Celso de Mello. Desculpe o termo, é entre aspas. É a época daquela frase "acabou, porra". Salvo engano, relacionada à divulgação do teor de uma reunião ministerial pelo ministro Celso de Mello, que deixou o então presidente inconformado. Esse documento, presidente DocX, ele é um compilado dessas críticas. Aliás, ele foi redigido 3 dias depois da última manifestação, diria, de impacto do presidente da República, porque naquela ocasião, realmente, o nível das críticas foi alto. Foi muito alto. Mas Alexandre Ramagem não atuou para orientar o presidente da República. Alexandre Ramagem não era um ensaísta de Jair Messias Bolsonaro. Alexandre Ramagem compilava ali pensamentos do presidente da República. Isso aconteceu nesse documento, presidente DocX, e também aconteceu no documento Presidente Informa TSE DocX. Esse documento, Presidente Informa TSE DocX, é de uma relevância imensurável para a defesa. Por quê? Porque, com base nesse documento, Sua Excelência, o doutor Procurador-Geral da República, baseia uma grave imputação dirigida a Alexandre Ramagem. Disse Sua Excelência que esse documento foi criado em 10 de julho de 2021. E a edição final, a modificação final desse documento teria sido em 27 de julho de 2021. Logo, esse documento seria uma evidência de que Alexandre Ramagem teria orientado o presidente da República naquela malsinada live de 29 de julho de 2021, live essa apontada na denúncia como início formal das atividades da organização criminosa. Não. Esse documento, mais um compilado das declarações, não estou fazendo juízo de valor sobre declarações de quem quer que seja, mas era um grande compilado das declarações até então expostas por Jair Messias Bolsonaro, especificamente sobre essa suposta vitória no primeiro turno das eleições de 2018. Ali, Alexandre Ramagem reitera que o presidente teria, sim, vencido as eleições de 2018. Ruim. Mas esse documento tem um claro contexto. Alexandre Ramagem me falando sobre essas suspeitas, essas maquinações sobre fraude em eleição de 2018, para apresentar a ideia de que abre aspas, o voto auditável é o controle da liberdade dos técnicos do TSE que detém o domínio de código-fonte e chaves criptográficas das urnas. Voto auditável. Mais importante do que afirmar que esse documento, a última modificação foi em 27 de julho de 2021, fazendo esse link com a live, é dizer que em agosto de 2021 foi a votação, uma PEC, no Congresso Nacional, que sepultou essa questão do voto auditável. Legitimamente, o Congresso Nacional disse não ao voto auditável. Mas, até então, essa questão estava sendo discutida legitimamente no âmbito do Congresso Nacional. E havia várias postagens públicas de Alexandre Ramagem em defesa do voto auditável, ou voto impresso, à época.
essa mensagem ela não era exatamente uma orientação a Jair Bolsonaro, não. Era uma defesa do voto auditável. Era uma defesa de uma pauta que Alexandre Ramagem, certo ou errado, defendeu. Ele defendeu a adoção do voto auditável. Proposta rejeitada, assunto encerrado. Tanto que, depois de agosto de 21, com a rejeição dessa proposta, dessa PEC, em suas manifestações públicas, Alexandre Ramagem não fez mais alusão ao voto auditável. Essas postagens, foram no Twitter, foram apresentadas em alegações finais. Para além disso, esse documento, o presidente informa, TSE, há essa questão, essa confabulação, essa teoria da conspiração de que Jair Messias Bolsonaro teria vencido o pleito eleitoral no primeiro turno de 2018. E é isso que há. Esse documento não tem ligação alguma com a live de 29 de julho de 2021. Aliás, eu louvo o esforço do Procurador-Geral da República em suas alegações finais. Ele transcreveu o documento Presidente Informa TSE e transcreveu trechos da live do então Presidente da República. E, assim, foi mais de 1 hora de live. Esse texto, Presidente Informa, é um texto pequeno. Não há evidência de que ele tenha sido transmitido ao presidente. Não há nenhuma. Para além disso, Alexandre Ramagem fez alusão a esse fato, a essa teoria da... Por que é uma teoria da conspiração? Com as vênias devidas a quem quer que seja. Mas Alexandre Ramagem fez alusão a esse fato. Em algum momento na live, evidentemente, Jair Bolsonaro fez alusão a esse fato também. Porque ele já vinha fazendo alusão a esse fato desde 2018, sendo inclusive admoestado formalmente pelo TSE. Pare de falar isso em campanha. Pare. Então é muito grave dizer, com base no documento desse, que Alexandre Ramagem seria ensaísta de Jair Bolsonaro. Não era. Quando muito, ele era o grande compilador oficial da República, porque o que tinha naqueles documentos era um compilado de declarações públicas reiteradas,